Quem vota contra? Se agora permitir-me isso, é assim, eu há pouco não lhe disse, mas não referi, mas nós vamos entregar uma fundamentação de voto em relação à aprovação da ata, que, como é óbvio, é um ato ilegal, atenção, atento, mas pronto, apenas estou a deixar bem claro, para depois ninguém estranhe, ninguém diga que não ouviu, que não sabia, que desconhecia, fique bem claro, está registado, está a ser transmitido em direto. Está a ser transmitido em direto. Eu depois, no fim, faço um comentário referente a isso. Ponto número 2 da percepção e votação, regimento da Assembleia de Freguesia. Vou colocar o ponto da votação. Quem vota a favor, quem vota contra, quem se abstém. Sr. Presidente, mas eu vou dizer assim, não leva mal assim. Meus senhores, eu peço desculpa, é assim, há aqui qualquer coisa de errado, é assim, o senhor coloca um ponto à votação sem ele ser apreciado na sessão, sem ele ser discutido na sessão? E eu perguntei se alguém tinha alguma questão a dizer. Ninguém respondeu. Ninguém respondeu. Correto? Ninguém respondeu. Está bem, Sr. Presidente, não leva mal, devemos a possibilidade de intervir, pode ser? Perguntei, da primeira vez, quando dei o ponto, se tinha alguém que tinha alguma questão a dizer sobre esse ponto. Se o fez, eu não a percebi, portanto, como tal... Mas a percepção é diferente, mas ele falou. Tem alguma questão? Tem. Sim, podes intervir primeiro. Portanto, antes de mais, boa tarde a todos, Presidente da Mesa da Assembleia, desculpa, Mesa, restantes membros da Assembleia, o Executivo, o Dr. Álvaro, a Conceição e todos os presentes. Pronto, em relação a este novo regimento da Assembleia que está aqui a ser discutido, só para informar que no último mês houve uma reunião informal aqui no edifício da Junta, onde este regimento foi um objeto de discussão. Na última Assembleia houve um regimento que estava para aprovação e houve o cuidado de aceder ao documento apresentado pela bancada da AD e foram feitas e acumuladas algumas alterações para este documento ser um documento resultante do diálogo e, portanto, era só para informar que este documento resulta de diálogo de ambas as bancadas e foram acedidas algumas das respostas, obviamente não todas, porque em democracia há haver equilíbrio, mas consideramos que é um documento mais completo do que era antes, mas bastante completo e que é um bom instrumento de trabalho para as futuras sessões que possamos vir a ter. Portanto, era só para dar esta informação também aqui na Assembleia. Obrigado. Dou a palavra ao Sr. Rui. Obrigado, Sr. João. Obrigado, Sr. Presidente da Mesa. Em relação, portanto, ao regimento da Assembleia. O regimento da Assembleia, de facto, conforme aqui foi abordado na última sessão, nós comprometemos e disponibilizamos para trabalhar rigorosamente com a mesa e com a Assembleia sobre o mesmo. Apresentámos e ficou anexo, apesar de não estar dada, um vasto conjunto de propostas de atuação. Na reunião que tivemos, e bem, à qual nós fomos convictos que íamos abordar o documento em si, o documento não foi abordado, que fique bem claro para todos também, porque temos de ter as verdades, não dizer as verdades, as coisas que são. E o que nós dissemos, se assim não foi, confrontem e corrijam, foi nós não fazemos cavalo de batalha de todas as alterações que propusemos. Foi assim, nós, basta o meio termo, ou seja, um equilíbrio, para que o documento final, portanto, foi isso ou não foi? Se não foi, não foi. Foi isso, não foi? Portanto, é assim. Agora recebemos a documentação, por acaso pensávamos antes de receber que seríamos de novo contactados para essas alterações e foi com uma surpresa que o recebemos já na própria sessão, sem termos tido prévio conhecimento das alterações, até porque nós na sessão, nessa reunião, deixámos claro que prescindíamos, boa parte das alterações não era possível. Então, estamos a dizer com ele. O regimento em questão, portanto, é um regimento que claramente progrediu imenso. Há que dizer, nós também apresentámos um vasto conjunto de propostas, portanto é impossível tê-las mudadas todas. Mas eu progredi imenso. É verdade que quem elaborou procurou também torná-lo leve, uma versão compreensível, minimalista das coisas, mas há coisas que mesmo assim, e por isso é que nós queremos fazer este reparo, neste momento ele ainda não comporta. Eu dou um exemplo concreto. Nós, por exemplo, estamos aqui hoje reunidos. Sabemos todos que a lei preconiza prazos para as coisas.
Ainda hoje não temos ali à frente os editais afixados, pois eles devem ser fixados com dias de antecedência, e o que lá está fixado é o edital que é de 17 de dezembro e não o de 23 de abril de 2026. Isto é um exemplo concreto. Isto é um exemplo objetivamente. Portanto, nós entendemos que há um conjunto de aspectos que ainda, mesmo assim, pode melhorar ainda mais este documento. O documento do Rodrigo Imenso, o documento já está muito bom, temos que ser honestos, mas do ponto de vista técnico e legal, e nós queremos trabalhar bem, como é evidente, é por isso que cá estamos todos, ainda pode ser aperfeiçoado em alguns aspectos, nomeadamente nos prazos e nas publicações. Dei apenas um pequeno exemplo, foi este que falei. Portanto, em termos da ordem do dia, em termos do voto de qualidade e escrutínio secreto, em termos de intervenção do público, em termos da urgência das convocatórias, ainda é possível aperfeiçoar este documento. Nós sugerimos, abertamente, que ele fosse aperfeiçoado e então sim contaria com o nosso voto a conclusão. Compreende? Assim, de outra forma, teremos, obviamente, não podemos concordar. Posso comentar a seguir, depois da aprovação. Eu vou colocar o documento para a aprovação. Vamos votar. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto número 3, apreciação e votação do regulamento do cemitério paroquial de Pidelo. Também a documentação foi enviada. Alguma questão? Obrigado. Não sei se da parte do PSA. Também fazer uma curta intervenção que neste novo regimento para o cemitério também já eram documentos que não só estava bastante sólido, mas também incorporaram algumas das propostas da outra bancada para assegurar que é um documento positivo e que toda a gente concorda, que precisamos todos estar de acordo relativamente ao regimento do cemitério. É só esta. Eu só vou pedir uma coisa, quando eu digo que há alguma questão, peço que levantem a mão. Ok? O regulamento do cemitério, de facto, também evoluiu. É neste momento um documento já mais completo, mas esta é uma matéria extremamente sensível. Lidar com cadáveres, com morte, com direitos, com propriedade, com memória, são sempre termos de alguma sensibilidade. Este regulamento, essa proposta que agora nos foi apresentada, portanto, nós na Organização vamos apresentar também um conjunto muito sólido, mesmo muito bom de recomendações. Também não queremos que ele chegue, digamos, seja detalhado, digamos, este ciclo, ou excesso assim, mas mesmo assim, este documento, do ponto de vista legal, ainda serve a alguns aspectos, que é, também não define os tipos de inhumação. O que é uma omissão grave e condição grave. Depois, não define prazos nem condições de exumação de cadáveres, quando esse prazo deve ser mínimo, no fundo. E há prazos fixados geralmente. Não expressa claramente cuidados a ter em matéria de transladações. E como nós sabemos, há situações em que as transladações dão problema e dão, sobretudo, desconforto, digamos, até mesmo do ponto de vista institucional. Depois, a matéria de gestão de resíduos e limpeza também não está suficientemente claro. Dou um exemplo concreto. Todos nós sabemos, como a realidade nos países fora, o que é que acontece. Há ossadas que são encontradas aqui e acolá, não sei aonde, restos de caixões, tudo isso. Portanto, tudo isso são aspectos que procedimentos abandonam também das campas, peço desculpa.
Portanto, regime de taxas de segurança fala aqui também que, isso também foi proposta nossa, que de facto era preciso equacionar as possibilidades de isentar de taxas em algumas situações, mas não deixa isso à discrecionalidade do Executivo. Devia haver critérios mínimos, digamos, da apreciação disto. Já agora, em relação também à entrada em vigor do mesmo, ele fala, portanto, que é após ter aprovado, mas não, como é um regulamento, entra em vigor após a sua publicação da República ou, no mínimo, após a publicação dos editais. Se nem o edital desta Assembleia foi publicado, portanto, isto é apenas um exemplo. Por isso, parece-nos também o bom senso, acreditem-me, o bom senso sugeria, conforme disse há pouco no ponto anterior este também, estes documentos melhoraram imenso, abertamente. Nós contribuímos para a sua maioria também. A mesa executiva acomodou-os, portanto, a todas essas propostas. Nós não queremos que todas as nossas propostas sejam aceitas, não é isso que está aqui em causa, mas pense que em conjunto, de forma articulada, em convergência, conseguimos ainda chegar um pouco mais além e melhor. Deixa-me passar à vossa consideração. Porque quanto a nós, é do Sr. Deputado hoje, se entenderem que o a decisão é da mesa. Nós não contestamos, simplesmente, obviamente, não podemos votar a favor ou contra uma coisa com a qual não concordamos. Desculpe, posso o Joaquim é possível? Sim. Obrigado, ainda está. Tens 3 minutos. Eu só queria, portanto, chamar a atenção para o caso do resto dos caixões, que isso há um local específico para a entrega disso, ou recolha, ou que alguém venha recolher, porque isso dá multas pesadas, se por acaso forem encontrados aí assim um bocado nas costas do cemitério. Eu, como Presidente da Assembleia, deveria ser imparcial, mas eu tenho que dizer algo. A edição do documento foi melhor, concordo com o Sr. Luís. É um documento que veio da União de Freguesias, é um documento aprovado pelo Sr. Luís na União de Freguesias e é um documento que está agora muito melhor. Não percebo o que a tanta diga. Acho que não é isso que o povo de Pindelo quer. O povo de Pindelo não quer ver quem faz melhor, quem faz pior. O povo de Pindelo quer ver coisas em que devíamos trabalhar todos com o mesmo e lutar todos para a mesma coisa. Não é estar com picuices, porque para aí está muito cheio. Desculpem lá, mas é assim que eu penso. Sr. Presidente, vou ter que dar a palavra para a defesa da honra. Tens 2 minutos. Conforme diz o Sr. Presidente da mesa, eu acho que está precipitado coisas graves. O Sr. Rui, sozinho, não aprovou o que é que fosse, porque não tem competência nem tempo nunca para aprovar o que é que fosse. Quem terá aprovado o certo é uma Assembleia legitimamente doçada, portanto, de acordo com as eleições que houve. Portanto, nunca confunda e muito menos lhe admito, lhe permito, ou ele aceita, porque acho inaceitável. Peço que modere o tom. Desculpe, é assim. Peço que modere o tom. Foi o senhor que se dirigiu a mim, não fui eu. Peço que modere o tom. Foi o senhor que disse que eu tinha aprovado, porque a Assembleia de Governo foi. Ora, eu sozinho aprovei o que é que fosse. Verdade ou mentira? Portanto, quem aprovou foi uma Assembleia. Jamais o senhor, como Presidente da Mesa, poderia dizer que eu aprovei, porque eu não aprovei o que é que fosse. Uma Assembleia aprovou. Portanto, é pessoal que está aqui. Portanto, é concreto. Em relação a isso, já em relação à União de Freguesias, se assim é nessa sua acessão, eu não consigo perceber porque é que o senhor quer alterar outros documentos. Afinal, como as coisas estão bem, quando já está bem, o que é que ficamos? Então estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para fazer todos melhor, não é verdade? E conjunto, não é verdade? Obrigado. Só mais uma questão. Se aprovou ou não aprovou, o senhor na União de Freguesias era Presidente da Assembleia e estava na maioria. Não foi a minoria que aprovou. E é tudo que eu tenho a dizer. Vamos passar ao próximo ponto. Não, vamos. Peço desculpa. Vamos à votação. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Nós abstemos e apresentamos uma fundamentação de voto. O escrito no final da sessão. Sim, está aqui. No final está assim. Passamos então ao quarto ponto, a apreciação e divulgação do contrato interadministrativo do apoio financeiro. Alguma questão? Eu deveria acabar, quem quiser falar, para o próximo ano.
Eu só ia sugerir uma coisa, que é o seguinte, é assim, eu parece-me que é delicado que se submeta à aprovação... Rui, Ouve-se bem, ouve-se bem, ouve-se bem. Ouve-se bem. alguma questão? É assim, eu, Sr. Presidente, eu só por um favor, que era o seguinte, assim, não só é correto, eu penso quando digo que é correto, visto que estou plenamente convicto, obviamente, de boa fé, assim, seria importante uma coisa, nós felizmente temos aqui uma plateia vasta, que nos enobrece, enriquece a todos, e enriquece toda a freguesia. Eu acho que é importante, antes de cada ponto, quando se fala do ponto, que se dê uma nota mínima do que é que ele versa, o que é esse ponto, o que é que ele quer dizer. É que uma coisa é dizer que é um contrato administrativo, outra coisa é dizer, meus senhores, este contrato é para ser assim, é número de ser assim, para fazer isto assim, e que vai estar feito aquela data assim. E toda a gente percebe o quê, o porquê, quando, como e o que é que isso resulta, qual é o resultado. De outra forma, saímos todos aqui em branco, a zero. Nós não, com o devido respeito, porque a nós, de facto, como vossos representantes também, foi-nos ter a documentação. Mas parece-me importante que fizéssemos essa nota. Não é que é uma coisa sucinta, simplificada. Passa a palavra ao Executivo. Não tenho nada. Não tenho nada a dizer. Não tem nada a dizer? Vamos votar este ponto. Ponto número 4. É assim. Sabemos que é o Meus senhores, é assim, não me haver mal. Eu penso que era importante nós sabermos qual é o montante, qual é a finalidade do mesmo. Por favor, meus senhores. Então, mas onde é que estamos? O que é isto, meus senhores? Tens documentos? Eu tenho, mas é assim, acho que devemos... Desculpa, não pode falar. Esse ponto é apenas para a Assembleia, é um ponto deliberativo para membros da Assembleia. Quando for a vez do público, a senhora fala. Sr. Presidente, então eu tenho muitas questões. Passo pelo microfone, se me permitir. Se me permitir, com todo o gosto, agradeci-lhe. Sim? Meus senhores, como vocês viram, eu eximia-me a qualquer questão ou qualquer pergunta. Vamos ir sentando. Primeiro, meus senhores, como nós sabemos, o Rui Cipródio, e bem, atribuiu há algum tempo 50 mil euros ainda à União de Freguesias para a execução dos passeios de pneu. Primeira pergunta. Atenção que nada disto eu não ia comentar se fosse isto. Estes 18 mil, estão incluídos estes 50 mil ou não? Não me respondam já. Segunda pergunta. Estes 50 mil euros já estão pagos ou não? Terceira pergunta. Estes 18 mil euros estimam-se aqui, em concreto, e quando é que aquilo em que eles estimam vai estar executado? É só isso nada mais. Vou colocar o ponto a votação. Quem vota a favor? Nós protestamos, nós manifestamos o nosso protesto apenas, nada mais. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Passamos ao ponto 5. Posso continuar? Passamos ao ponto 5. Apreciação e aprovação da prestação de contas intercalares 2025. Dou a palavra ao Executivo. Passo a palavra ao Dr. Álvaro, nosso consultor financeiro. Eu peço desculpa, mas vou prescindir do microfone porque eu falo alto e provavelmente toda a gente vai ouvir aquilo que eu tenho a dizer. Mais uma vez estou aqui
e que enquadrar a minha presença aqui nesta Assembleia, tal como o Sr. Presidente referiu, eu sou um consultor externo, não sou político. Não posso opinar politicamente o que é que seja. Naturalmente que compreenderei o papel da oposição no sentido de criticar o que é que seja, o que deixe de ser, relativamente ao ponto que me diz respeito. Mas queria salvaguardar que a crítica que aceitarei será uma crítica relacionada com fundamentos, com resultados, com mapas e com demonstrações, e não, nunca, de caráter pessoal. Isto é a primeira questão que quero colocar aqui nesta Assembleia. Não é direcionada para ninguém, é para aquela pessoa que eventualmente assim o fez resultar. Posto isto, foi distribuído, presumo eu, a todos os membros da Assembleia e é público o relatório de contas intercalar que se resume a uma execução financeira de 4 de novembro a 31 de dezembro e que resulta, aliás, como consta nas imensas folhas que não estão numeradas, mas estão sequências lógicas da emanação do Tribunal de Contas. Portanto, é uma sequência lógica que é obrigatória no portal do Tribunal de Contas, portanto, não tem que estar no lado 1 nem no lado B. É esta sequência. Esta junta, este executivo, parte com um resultado, não direi resultado, direi um valor de bancos na ordem dos 5.620, se não estou em erro, e 77 cêntimos em valor de bancos e caixa. Isto reportado a 31 de 12 de 2025. Foi financiada por 2 protocolos financeiros da Câmara Municipal de Oazé e pela entidade de Gal. Há aqui um mapa que também foi facultado que demonstra a execução em termos de receita e despesa. E como podemos ver, esta junta, apesar da dificuldade que foi referida pelo Sr. Presidente, mesmo assim conseguiu satisfazer as necessidades em termos orçamentais. Conseguiu pagar salários, conseguiu pagar impostos, conseguiu ter a liquidação de alguma dívida que transitou de um lado para o outro. É evidente que não é o cenário ideal, mas a bom tempo estou convencido e como técnico financeiro desta entidade, pura e simplesmente, nunca político, estou convencido que acompanharei o processo e acho que terão sucesso nesta iniciativa. Também gostaria de dizer o seguinte, independentemente desta conta, eu deparo-me aqui com pessoas que realmente dominam umas matérias que eu acho que são transversais de tudo que é sentido. Fico estupefacto como esse tipo de pessoas não estão a desempenhar um corre de relevo. Por exemplo, no que diz esporte, aqui à parte financeira, eu até fazia questão que a pessoa que eventualmente me vai opinar sobre esta matéria fizesse parte de uma comissão de acompanhamento do CNC. Quiçá, se é um ex-libris, se existe um ex-libris que domina tudo e mais alguma coisa que eu me tenha percebido, muito sinceramente, e não sou político, eu até gostaria de ter a colaboração dessa pessoa a esse nível. Eu sei que existem entidades, tipo a entidade, a autoridade tributária, estou a falar da Comissão de Normalização Contabilística. Porquê é que essa pessoa ou essa pessoa que quer contribuir tanto para esta junta de Pindelo não integra uma associação deste género? Peço desculpa, estou a falar e o senhor vai falar com Deus. Se está ofendido, está a ser abordado tudo. Desculpe, estamos aqui a falar das contas de Pindelo. Ouça, ao senhor membro da Assembleia, não me interrompa, por favor. Terá a sua oportunidade de falar. E o senhor percebe porque é que eu estou a falar assim, ok? E o senhor percebe perfeitamente porque é que eu estou a falar assim, ok? Fim de citação. Posto isto,
Eu já referi o que as contas refletem, só quis muito porque não quis deixar passar este momento público, de fazer passar aquilo que eu acho que algumas pessoas, que é que não me estou a pontualizar ninguém, que algumas pessoas se referem ao meu trabalho. Eu trabalho com honestidade, não posso agradar a todos, mas trabalho para todos. Ok? É o meu lema aqui na freguesia. E foi convidado por este executivo para executar este tipo de tarefa. Portanto, não vou admitir, de maneira alguma, que nenhum iluminado julgue o meu trabalho. Ok? É só isto que tenho a dizer. Fim de citação. O resultado está apresentado, as contas estão apresentadas, qualquer dúvida técnica estarei ao dispor. E como disse, não sou político. Um dia serei. Com licença. Estou ao dispor para qualquer esclarecimento. Faz favor, disponho. Uma questão? Alguma questão? Não é uma questão, mas gostava de dizer duas palavras. Eu não sei para que é esse tipo de conversa, para mim não é de certeza. Que o senhor seja um iluminado mais do que qualquer, pelo menos mais do que eu, é de certeza absoluta. Eu não ponho em causa o seu trabalho, nem a sua honestidade, nem a sua maneira de trabalhar, mas se por acaso eu não entender o que está aqui nas contas e se questionar, eu tenho o direito que me respondam e que me expliquem a situação. Ou não posso fazer uma pergunta que seja. Sim. Posso responder? Sim. A questão está feita, só. Eu vou responder. Eu fui claro e claríssimo. Pode responder. Posso? Relativamente às contas apresentadas neste mandato e neste período de 2 meses, ao qual este Executivo está a ser julgado financeiramente, o senhor pode colocar a questão que quiser. Relativamente ao que quiser, desde que esteja cá explanado no dossiê que vai ser publicado no Tribunal de Contas. Portanto, qualquer dúvida, e foi isso que eu reiterei no fim do meu discurso, não político, técnico, sim, estarei disponível. Eu até me deu uma sensação que havia havia um quadro de sarcasmo na linguagem, como quem diz eu sou bom, os outros não percebem nada disto, portanto se limitem à sua insignificância. O senhor mesmo da Assembleia esteja descansado, que eu esclarecerei, se não souber, provavelmente o fará por escrito, e eu proponho à Assembleia e logo eu responderei de seguida. Estou esclarecido. Portanto, o outro aspecto foi uma simples observação de factos e insinuações que não tem nada a ver com as contas que estamos a explanar. Pronto, então, em frente. Eu confesso-vos uma coisa. De facto, já tinha assistido a muitas sessões na Assembleia. Já tinha visto sessões em que o Presidente da Junta se apoia, é independente, se diz que sim. Agora, uma sessão onde tivéssemos tido um consultor externo com este tipo de intervenção, de facto, bastante. Eu fiquei estupefacto mesmo, porque apenas estupefacto, não digo nada mais, só isto, porque o que o senhor disse está gravado, vai ser que está gravado e vai servir para muita coisa. Vamos então tecnicamente às coisas. Primeira questão, qual é o valor da dívida neste momento, por favor? Uma vez que nas contas, na conta, a 31 de dezembro, obviamente, esse valor aumentou ou diminuiu, estamos a ser objetivos, estamos a falar objetivamente, não estamos a falar de pessoas, de atitudes, estamos a falar de dados objetivos. E já agora, gostava que o especialista, o nosso técnico especialista, a responder, por favor, também, mas isso deixa a consideração. Qual é o valor, objetivamente, não só para a minha informação, para a informação desta Assembleia, para a informação da nossa população, esse valor aumentou a 31 de 12 ou diminuiu em relação a 4 de novembro? Primeira questão. Segunda questão. Estou a falar, estou a colocar questões objetivas, não estou claras, técnicas. Segunda questão. Esse valor
e os encargos que a Junta pede. Como é que passa a eles as receitas? Objetivamente, segunda questão, houve adiantamentos ou não, ou para se pagar em 2025 encargos e se pagar ainda bem que se pagaram, diga-se de passagem, como é que isso é feito? Foi feito à custa do dinheiro de 2025 ou já foi feito com dinheiro de 2026? Porque se eu gastei mais, agora vai faltar mais porque já gastei, como é evidente. Isto a nível do roteiro de contas, objetivamente. Agora vamos em concreto ao documento em si. Globalmente, portanto, este roteiro de contas apresenta-nos uma... Isto eu gostava que fosse no nosso executivo, ou quem o apoia, ou quem nos apoia a todos, que vier para todos, mas agora, de forma correta e ética e responsável, nessa é outra questão, pelo menos a forma de expressão, que este relatório, meus senhores, apresenta-nos um estado geral no inventário dos bens de Tindel. Quem nos dizer isto não era eu, eram eles. Classificados com o estado de conservação mau, especificamente móveis com rodas amarelas e pratos plásticos. A grande maioria dos bens móveis e utensílios está classificada apenas como razoável, o que indica desgaste e que nos vai trazer obrigações e encargos com a sua substituição. Era disso que eu estava a falar aqui, mas deixa-me quanto à execução orçamental e aos saldos, o bom de orçamental apresenta mais ou menos os outros do senhor referiu. A diferença é que não é 5.620, é 5.820, mas deixamos isso de lado, avançando, eu estou a sair, com certeza. E este valor pode ser considerado, e é considerado, muito baixo. Ou seja, o que isto quer dizer? A Junta tem pouco dinheiro para enfrentar despesas imprevistas que possam vir a surgir já neste exercício de 2026. Quanto à dependência da Junta para sobreviver, os senhores temos visto a dizer isto, não era eu. Desculpem lá, mas eu vou sair daqui envergonhado. E não saio daqui envergonhado com Tindel. Sai aqui envergonhado com o que está a acontecer nesta sessão, meus senhores. Fique bem claro. Muitos de vocês podem ser meus pais. Merecem respeito. A receita mostra uma dependência significativa da transferência do município, que é normal, nós sabemos, e, portanto, além da participação comunitária, pergunto, há perspectiva de alguma receita extraordinária ou não? Depois podemos continuar, mas já não vou continuar porque não há condições, que é, este orçamento apresenta-se equilibrado de facto, portanto a coisa é equilibrado, mas revela uma coisa, meus senhores, o envelhecimento do nosso inventário, do nosso material, a pobreza, a sua expressão, quando eu digo pobreza, não tem nada a ver com o executivo, não tem claro, atenção, para não ver dúvidas. Isto quer dizer que a Junta de Freguesia não só está empobrecida, como depauperada, não tem material nem meios novos e em condições. E isso para nós é de facto uma grande preocupação. Só mesmo para terminar, é tanta mais preocupação quando nós sabemos que não há tesouraria, não há dinheiro disponível para fazer novas aquisições, ou aparentemente não há. E isso, portanto, a nós merece-nos, de facto, não só solidariedade, mas também profunda preocupação. Porque são vocês que estão aí, mas fosse quem fosse que estivesse a gerir a Junta de Freguesia de Tindel, ia-se parar com a mesma preocupação. E o problema não é vosso, é um problema de todos nós, porque quando vocês não forem capazes de dar resposta àquilo que nos preocupa a nós, o problema não é só vosso, é nosso. Obrigado. A questão é para mim? Mais alguma questão? A questão é para mim? É para responder? Passo a palavra ao Dr. Olga. Eu tomei algumas notas sobre alguns dos pedidos de esclarecimento, mas gostava de salvaguardar aqui o seguinte. Estamos a falar de uma execução de 2 meses, certo? Estamos a falar de uma execução, não podemos estar aqui a equacionar nem a refletir já um cenário mau ou bom. Estamos com 2 meses de execução. O que a Junta de Freguesia
recebeu da União em termos de partilha, foram à volta de 12 mil euros, mais aquilo que arrecadou de receita não extraordinária, corrente, deu para cumprir os compromissos, ok? Compromissos correntes. Deu não dá ainda para analisar a Junta na sua perspectiva médio e longo prazo. Logo se verá. A dívida baixou? Não baixou, claro. A dívida manteve-se relativamente. Houve aqui um ou outro pagamento em 2 meses, pouco era possível ser feito. Ok? Pouco era possível ser feito, porque para além da dívida que foi refletida da partilha efetuada, ela já está toda cabimentada em termos orçamentais, mas não houve liquidez para executar. Portanto, a dívida baixou, a dívida subiu, a dívida manteve-se mais ou menos igual. Receitas extraordinárias. Mais uma vez, faço o apelo a pessoas que eventualmente dominem matérias extraordinárias, sugiram PRRs, planos de financiamento para esta junta. Há aí tantos PRRs que eu posso indexar nas contas e esta junta fica com solvabilidade financeira, com liquidez, e fica toda a gente feliz e não fica nada pobre. Portanto, sugiram. Se alguém sabe, ou me pode dar indicações, qual é um fundo que tirando os fundos correntes que são financiados ou fornecidos pelas câmaras e pelas entidades, exceto ou então algum donativo, possa surgir. Se houver aí alguém que possa estar com disponibilidade financeira de ajudar a Junta a fundo perdido, provavelmente a Junta agradece. Ou então, como referiram, a receita extraordinária, sim, pode ser possível. Sugiram um fundo para a gente se candidatar, para remodelar o telhado, que nem sei que telhado não, a infraestrutura da Junta, o edifício da Junta, não é telhado, é o edifício da Junta. Sugiram um fundo, que eu até próprio faço pro bono a candidatura, pro bono, não cobro nada à Junta para elaborar um fundo de candidatura ao PRR. Digam-me, quem domina, mais uma vez, não é? Que eu não domino fundos financeiros, que me sugira, que me dê uma solução para o caso, não é? Não é só dizer extraordinários, que dê uma solução para o caso. Estou a falar financeiramente, porque de facto eu gostava de prever aqui, estimar aqui uma receita de 1 milhão de euros, ou 2. Sugiram? Quem é que sugere o quê? Quem? Está aqui Ainda não terminei. O senhor tem que dar tempo às pessoas para falarem, para depois levantar o dedo e falar. Eu ainda não terminei. Relativamente a esse fundo, à execução final do exercício, a 31/12, eu não considero que esta junta seja falida nem pobre. Eu considero que esta junta até está saudável. Sabe porquê? Não deve nada às finanças, não deve nada à segurança social e não deve nada a nenhum trabalhador. O que ela não está a cumprir é com a dívida que herdou. Qual é o problema com esta junta? Querem investimento? Faz favor. Eu estou aberto a uma sugestão e a uma solução financeira a fundo perdido. Não pode ser reembolsável, senão hipotecamos a freguesia. E também não é bom hipotecar em freguesias. Depois vêm uns, vêm outros e está hipotecado. Terminei a minha abordagem, Sr. Presidente da Assembleia. Obrigado. Eu peço desculpa, mas fico bastante os adiantamentos. Não respondeu à questão dos adiantamentos. Não respondi? Isto não respondeu à questão dos Adiantamentos. Houve adiantamentos? Não houve. Os adiantamentos na praça privada, aqui não há adiantamentos nem contrapartidas, não há adiantamentos nenhum. Já há financiamentos correntes, frutos de protocolos celebrados com as entidades competentes, nomeadamente a Câmara de Oliveira das Meias, que adiantamento que é. E não foi... Está protocolado. O senhor não me interrompa, por favor. Fale na sua vez, pá. Falarei. Ok? Falarei. Veja se consegue. Pronto, então calce.
Está bem? Agradeço-lhe Não, imenso. o senhor convidou-nos a intervir, pede desculpar. Pois eu estou aqui Já para está a celebrar falar você outra intervir. vez, senhor. Já está a falar outra vez, está a ver? Já terminei. Já terminou? Agora pode falar. Não disse nada. Não disse nada. Acabou por Queres não me dizer falar nada. comigo, pá? Eu nunca assisti a um mundo externo sem ele a liderar a Assembleia, mas quando os dois para assistir, não quero avançar. Deixa-me isso de lado. Objetivamente, respondendo agora às questões que o senhor colocou, o senhor também é técnico de contas, foi técnico de Junta de Freguesia do Cabo de Pinhel, como nós sabemos, e penso que atualmente ainda é técnico de contas da Junta de Freguesia do Rio Grande. Já agora vou fazer a moeda. Como é que o senhor colocou, diga-me onde é que o senhor vai buscar dinheiro para pagar isto, para pagar aquilo, onde é que, essas fontes? Diga-me assim, qual foi a fonte de financiamento da reabilitação do edifício da Junta de Freguesia do Rio Grande, da Junta de Freguesias? O senhor sabe qual foi? Não sabe? Portanto, é assim, logo o senhor aí tem logo uma. É ou não é verdade? Penso que já respondemos, já. Atenção, mas podemos continuar. Não vamos fazê-lo porque eu não vou fazer, compreendo, mas podemos continuar. Penso que respondi. Estou a palavra ao Dr. Alves. Pronto, eu vou terminar a minha sessão, Sim. mas vou responder, obviamente, à questão. Primeiro, não sou técnico de contas, sou economista. Segundo, não vou falar de entidades que já estão extintas. Já passou. Pronto, não tenho nada a comentar acerca da sua questão, não faz sentido. Entendeu? Mas Só o senhor- isso. o senhor- Já está, interromper outra vez. Opa. Assina as coisas como economista. Não interrompas. Assina as coisas como economista. Deixa lá. Portanto, o que eu tenho a dizer relativamente à União de Freguesias, já não tenho nada a dizer acerca da União de Freguesias. A União de Freguesias está extinta, desapareceu do mapa, não consta no portal das finanças, consta Pindelo e consta no Beira do Curado. Esqueçam a União. Está lá feito, está feito. Sim, temos que falar sobre a freguesia de Pindel, não da União de Freguesias. Exatamente. Alguma questão? Vamos colocar o ponto à votação. Acabou? Não, quer dizer, Quem vota a favor? as pessoas brincam. Quem vota contra? Não, estou a favor. Quem se abstém? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. As propostas que vêm a seguir, que 6, 7 e 8 e 9, são propostas da coligação AD, PSD, CDS. Só queria recomendar uma coisa, da próxima vez não tem que vir como proposta, segundo a lei, quem pode, o primeiro já dentro desse assunto, quem pode propor é o Executivo. A Assembleia recomenda, tem que vir como recomendação. Vou ler o primeiro ponto, que está na proposta de recomendação número 1, criação da Comissão de Acompanhamento da ETAD. Portanto, alguma questão? Cláudio? Se bem que uma proposta foi apresentada pela área, se calhar, nesse caso faria sentido. Obrigado. Sim, senhor. E eu só queria dizer nota abertamente que, de facto, isto é facto sobre ele. Mas é assim. Então, o que é que os membros propõem à mesa antes da sessão? Não são propostas que os membros da Assembleia propõem à mesa, nem precisa ser por partido. Qualquer membro da mesa, antecipadamente à sessão, pode propor à mesa o que entenda. Então, se ele propõe, é uma proposta, não é verdade. Mas pronto, desculpem lá, mas isto é surreal. Isso não foi antes da mesa, foi proposta enviada e a quem pode propor é o Executivo, podes recomendar. Nos apresentámos à mesa, e a mesa, obviamente, Sim, está na lei, sim. Logo é uma proposta, atenção, uma proposta, não disse uma proposta. É pela diz, mas pronto, mas avança. Meus senhores, estou a dizer então, objetivamente,
Proposta de deliberação, a nossa proposta de deliberação número 1. Temos ouvido falar muito sobre a ETAR. Ainda esta semana vimos na comunicação social, portanto, no próprio site da autarquia, penso eu, uma nota de que estava aprovada o subsistema de saneamento da Carcosa Pindeu, no valor de 7 milhões de euros, e ainda hoje sabemos que já está em execução, vai ser executado agora, mas ainda hoje nós não sabemos onde é que vai ser localizada a ETAR. Aqui já não é, não sei onde é que é aqui, sabe vocês sabem onde é que é aqui, eu não sei. Sabe vocês sabem que cada local estava previsto? Eu não sei, desconheço. Se alguém souber, informe, por favor. Informe-nos. Quais são as alternativas? Sabem quais são? Nós também não. Meus senhores, estas coisas não são nenhuma brincadeira. E costuma-se dizer que quem assumir para o lado, mais tarde, possa depender do que aconteceu. Porque nós aqui estamos a preparar uma coisa, não estamos aqui a colocar em causa o Executivo, ou a Assembleia, ou a autarquia, não é isso que está em causa. O que nós estamos aqui a propor é uma coisa, é que há semelhança do que aconteceu com a Justiça de Freguesia, que apesar de algumas estruturas que correu bem, fruto do trabalho das comissões, a Comissão de Extensão e a Comissão de Instalação, estamos a propor também que, para acompanhamento dos estudos, da articulação entre entidades e com a comunidade, seja criada em Pindelo uma comissão constituída por alguém do Executivo, por um membro desta Assembleia de cada força partidária aqui presente no momento e por 4 pessoas da comunidade escolhidas de forma consensual por esta Assembleia. Parece-nos que era a forma mais isenta, mais neutra, mais clara de garantir que a decisão, seja ela ou venha ela a ser qual for, é a que melhor defende e protege o território e o impacto que este tipo de obras vai ter sobre a nossa comunidade. Esta proposta era a melhor sensatez e nós entendemos de novo trazê-la aqui por uma razão, para que ela fique de forma bem clara registada. Para que se amanhã, quando diga amanhã, no futuro, alguém se sentir incomodado, afetado, lesado, nunca diga que nós, a coligação AD, PSD, CDS, não propusemos aqui, e de forma bem clara, que este processo fosse o mais dialogado, o mais participado, o mais claro e aberto à comunidade possível, porque desta forma, quem nos informava era esta comissão. Vocês estão a fazer entender. Portanto, em concreto, parece-nos que esta é a forma mais séria, mais clara, mais próxima de acompanhar este assunto. Por isso, era nós que propomos aqui então esta Assembleia, é a criação de uma comissão constituída por 7 pessoas, um membro do Executivo, 2 da Assembleia, 4 da comunidade, que em conjunto, empossados legitimados por todos nós, nos representem e representem o povo de Pindelo em tudo o que seja a de Pindelo. Sendo que a decisão, seja bem ela ser qual for, pelo menos nós sabíamos que alguém nos representava que estava ali. Portanto, agora, deixamos a vossa consideração e a nossa decisão nesta Assembleia. Vou passar a palavra ao Paulo. Em relação à criação da Comissão de Acompanhamento da ETAR, nós reconhecemos a importância. Acho que qualquer pessoa que está aqui sabe que é um tema importante para a nossa freguesia e para o programa. No entanto, esta proposta parte de um pressuposto errado. Apesar de ser uma comissão consultiva, a freguesia não tem competência para acompanhar tecnicamente um processo que é responsabilidade do município. Eu posso citar que no artigo 6 do Decreto-Lei nº 194 de 2009, o Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas inclui a ETAR a titularidade municipal. Assim sendo, esta comissão
verdadeiramente não tem poder vinculativo, não intervém no processo legal e corre o risco de criar falsas expectativas junto à população, que efetivamente, obviamente, o input da freguesia e a perspectiva da freguesia e o executivo, que é a representação da freguesia, é importante, mas a decisão final não cabe ao executivo. A proposta também ignora que já existem mecanismos formais, consultas públicas que são obrigatórias, estudos de impacto ambiental e a participação institucional do município. E como também foi referido no Executivo na sua intervenção inicial, existe um estudo a decorrer e até posso citar o que vem na nossa informação, mas atualmente existem alternativas mais afastadas das zonas habitacionais. Portanto, estou certo que o Executivo está a acompanhar o processo, estou certo que o Executivo tem os interesses da população que está a zelar por eles em consideração, os interesses da população. Também, se existir alguma informação relevante, estou certo que o Executivo partilhará, mas, como referi anteriormente, este é um processo da competência da Câmara Municipal. Quando a Câmara Municipal, obviamente, coordenando também com a ajuda da freguesia, tiver novidades e avanços neste processo, creio que todos nós seremos informados. Agora, estar a criar esta comissão é um bocado desorientados, porque efetivamente não há um poder que a Junta e a Assembleia tenham para falar sobre esta matéria. Portanto, esta intervenção, não sei se. Sr. Presidente. Passo a palavra para o Sr. Monteiro. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. João. O membro da Câmara do PS, portanto, faz um conjunto de considerações de bom senso, boa fé, meio vida. O que está aqui em causa não são apenas as competências legais, porque essas devem ir à junta ou à autarquia, ou as competências técnicas, porque isso é questão de engenheiros, de arquitetos e dos especialistas. O que está aqui, isso não está aqui em causa. O que está aqui em causa é algo diferente. É verdadeiramente de darmos à população a noção objetiva de que as suas preocupações são devidamente atendidas, auscultadas e que têm a ver com participação ativa nas coisas. E se assim não fosse, eu pergunto, meus senhores, eu confesso que tenho 54 anos, mas tenho às vezes que perceber algumas coisas. É que, nem a propósito, hoje nesta sessão mesmo aqui, que decorrente da lei, foi aprovada uma coisa chamada, eu peço desculpa só no ponto que foi, alguém tem a ordem de trabalhos à mão, por favor. Agora, obrigado. Diz assim o ponto 2, a apreciação e votação do regimento da Secretaria. Foi aprovado, não foi? Com a nossa abstenção, muito bem. Então vamos agora ver este documento aprovado, ver o que é que ele diz, meus senhores. Diz assim este documento na sua página 27. Está aqui, ele está aqui, portanto a versão pequenina e a versão grande. E diz assim ele, na página 27, o regimento. Formação de comissões. O regimento foi hoje aprovado e nós hoje já estamos aqui a propor a formação de uma comissão. Reparem que eu tenho uma dificuldade tremenda em identificar onde é que está. A Assembleia de Freguesia pode criar comissões específicas para o estudo, acompanhamento ou preparação de matérias da sua competência nos termos da Constituição da lei. Nós já sabemos que a colocação e o estudo técnico do hectare não é da Junta de Freguesia, nós sabemos isto. Agora, a Junta de Freguesia é chamada a intervir, a pronunciar-se, a participar, a decidir ao longo de todo este processo. O que nós aqui estamos a dizer, meus senhores, e não me levem mal, não estamos aqui para brincar, é o que está aqui escrito, não foi o que conforme eu não escrevi, é o que está aqui escrito. Portanto, é dizer à população, meus senhores, com esta comissão, que ninguém tenha dúvidas entre dele, que o povo não está suficiente e adequadamente representado e que não estamos todos em estreita articulação em tudo aquilo que é de interesse da população e do nosso território. Que registrem todos isto muito bem, para não haver dúvidas amanhã. Ponto 2. As comissões específicas podem integrar cidadãos que não sejam membros da Assembleia, desde que possuam reconhecida competência ou ligação às matérias e análise, não tendo estes direitos de voto, sendo as comissões sempre coordenadas por um membro da Assembleia designado por um efeito.
Os senhores podem continuar. Isto está aqui então eu pergunto, se assim é, meus senhores, para que é que está aqui isto? Portanto, é melhor isto não estar aqui. Não havia mal. Afinal, temos o regulamento, ele enquadra, e não há, e quando se propõe, não há acolhimento. Esta é a nossa visão e este é o enquadramento. Obrigado. Vou passar a palavra ao Cláudio. Portanto, ainda bem que citou o artigo 27, número 1, porque, como o senhor leu, diz: a Assembleia de Freguesia pode criar comissões específicas para o estudo, acompanhamento ou preparação de matérias da sua competência. E depois disso que é a competência do município. Portanto, em 10 anos. E continuando, está a falar que existe a representação do povo. Todos nós somos a representação do povo, nós somos eleitos pelo povo, nós estamos aqui para representar os interesses do povo. Portanto, outro ponto a acrescentar. E em relação também, já foi divulgado aqui publicamente o trabalho que o Executivo está a fazer no acompanhamento da etapa, como já referi anteriormente. Creio que eu acho que não estou a repetir, esta comissão, atenção, acho que é importante para todos. A localização da ETAR é um fator importante para o futuro da nossa freguesia. No entanto, esta comissão ia duplicar o trabalho que já está a ser feito, não ia ter caráter vinculativo nenhum. E temos estas sessões também especificamente para, se o povo ou qualquer reunião desta Assembleia, nós temos o poder de requisitar informação ao Executivo. O povo está interessado no processo que está a correr, pode questionar o Executivo, que responderá na melhor do seu conhecimento e daquilo que reconhece. E portanto acho que também não me faz sentido, como também apresentou na proposta, de depois a localização da ETAR for num sítio que não é lembrado de todos, imputar culpa ao Executivo esta bancada, uma vez nós nem temos poder final decisivo nesta matéria. Portanto, quem quiser acompanhar está mais do que bem-vindo para questionar o Executivo está aqui, a Assembleia está aqui. Agora, pegar esta comissão, creio que não faz sentido e por todos estes motivos que eu enunciei, nós iremos votar contra. Portanto, obrigado. Obrigado. Isso é só mesmo. Eu minuto. É isso, um minuto. Estou a abrir a sessão, só um minuto. Só 10 minutos a falar. Sim. O que está aqui em causa, portanto, não é duplicar o trabalho da junta, não é retirar ou colocar em causa a competência da junta. O que está aqui em causa é algo muito diferente. É o seguinte: a junta de freguesia de Pinguel, obviamente, participa do processo, é auscultada, é convidada para reuniões, participa nelas, emite apreciações. Estou a fazer entender. Desta forma, nós tínhamos todos a certeza e a clareza que a Junta de Freguesia de Pinguel era apoiada e suportada, porque ela também estava representada, não só por si mesmo, mas também pela própria comunidade em todo o processo e acompanhava todo o processo. Os senhores decidam como entender. Agora, uma coisa vocês não podem deixar de esquecer, é que nós tivemos a iniciativa de propor, de alertar, de sensibilizar e de solicitar bom senso para este assunto. Portanto, agora a decisão deixamos à consideração, mas que fica registado e já agora, no final, gostaríamos de ter a decisão, gostávamos depois no final de fundamentar o nosso voto. Obrigado. Vamos colocar o ponto da votação. Quem vota a favor? A favor? Desculpa, exato. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado, rejeitado por
Maria.